E aí pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel aqui. Hoje com álbum do Comic Zone, Diário Inquieto de Istambul, volume 1, de Ersin Karabulut, artista turco que já foi comentado aqui na playlist em outro álbum da mesma editora. Até aqui tudo ia bem. Se você não viu, vou deixar o link aí para você dar uma olhada, tá? Que é um cara com um traço assim muito expressivo, muito bacana, muito marcante, né? Aquele tipo de artista que você bate o olho e você já saca quem é, se já viu pelo menos uma vez, já leu alguma coisa do cara. E já vamos deixar um negócio claro, né? Essa questão de volume 1 pode ser algo que assuste determinados potenciais leitores ou leitoras, mas não é nada proibitivo, tá? Você pode comprar esse álbum porque a história se fecha. Vai ter continuação? Claro que vai. Mas aqui você tem uma fase perfeitamente fechada que, se não tivesse volume 1, ninguém questionaria, né, que se trata de uma história que vai continuar. Tá? Isso fica bem claro lá no final, então podem confiar em mim nesse sentido. E antes de falar sobre o que é de fato esse roteiro aqui, vou pedir aquele like esperto aí, não deixa para o final, senão você esquece. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza faça isso. E não esqueça de ativar o sininho. Para quem está vendo esse vídeo no celular também, agora tem aquele botão hypar para canais pequenos, então se você puder fazer isso por nós também, ajuda bastante, beleza? Então vamos ao que interessa. Bom, vamos lá, Diário Inquieto de Istambul uma história autobiográfica. A trajetória do Karabulut aqui como uma criança que cresceu durante os anos 80 na Turquia, né? E como acabou se tornando artista de HQs. E isso pode parecer até um tanto quanto sem graça e até manjado, só que isso está profundamente ligado ao contexto político da Turquia, que, conforme vocês já sabem, é um ambiente bastante conturbado, tá? Principalmente naquela época. Ele vai passar por muitos eventos aqui históricos e vai descrevê-los de uma forma assim muito concisa, nada aqui parece de passagem, tá? Então, entre os grandes méritos desse álbum está a forma como as informações nesse roteiro elas estão dispostas. Porque, em primeiro lugar, a gente tem essa história aí do garoto que, contra todas as probabilidades, vai perseguir seu sonho, vai bater a cabeça na vida, não tem jeito. Mas ninguém, conforme acho que a maioria das pessoas que consomem ficção há muito tempo já sabem, todo mundo gosta assim, de alguém em situação desfavorável que acaba dando a volta por cima. Não é um spoiler, claro, porque o Karabulut já é um artista famoso. A gente tem aqui o álbum dele, ele está contando sua história, como ele chegou lá. Então a gente já sabe que sim, ele será bem sucedido. Mas a forma como isso é contado aqui é que chama muita atenção, porque no meio do caminho ele tem que inserir essas informações sobre o contexto sociopolítico da Turquia, como isso afetava a família dele, e como isso acabou afetando até a sua própria escolha profissional na vida, quando finalmente ele conseguiu se inserir naquilo que ele queria. Porque, afinal de contas, existia uma imprensa satírica na Turquia, e em regimes que são autoritários isso acaba sempre dando muito problema, claro. E é isso que vai acontecer aqui. E cada vez que essas histórias... Eu até talvez não tenha me expressado direito ao falar que as informações elas têm que ser inseridas de tempos em tempos. Mas eu arrisco dizer que isso aqui está tão bem entrosado, né? Não parece que ele está contando duas histórias. Parece que realmente uma coisa está perfeitamente entrosada com a outra. É fácil a gente falar isso num caso real ou relatar casos particulares, né? Como a situação do país afeta a sua vida diretamente, então você sente que isso é de fato parte integrante do seu desenvolvimento como pessoa, como profissional e tudo mais. Só que quando é preciso colocar isso num roteiro, aí a coisa é bem mais complicada. E o Karabulut, ele consegue
mandar muito bem nesse sentido, porque ele transita entre essas partes que são mais estilizadas, né, no caso, como os momentos em que ele tem que se retratar como criança, até os momentos em que é preciso falar de eventos reais. Então aí você tem representações que são mais realistas, né, são coisas que realmente chamam mais atenção quando aparecem nas páginas, como essas figuras aqui, por exemplo, né, a forma de desenhar muda também. E isso é muito legal, porque você não sente que as coisas param para que uma nova informação seja inserida e tudo mais. Tudo parece completamente indissociável, um lado do outro. E a gente acompanhar isso de forma que, em determinados momentos, aonde ele vai perceber que é difícil continuar consumindo quadrinhos nesse contexto, como também é difícil trabalhar nessa profissão. Tem momentos assim que são muitíssimo poéticos, como esse aqui, em que ele encontra os personagens que ele gostava, que ele curtia muito quando era criança. E esses personagens aí aparecem, se não me engano, 3 vezes aqui durante o álbum, e um momento aqui existe um momento de ruptura ainda criança, porque o pai dele era artista gráfico também, tinha seus problemas para se sustentar e tal, desencorajou o filho a procurar esse caminho em determinado momento. E é claro que as coisas elas se ajeitam lá na frente. Mas conforme elas se ajeitam também, a história não faz questão de retratar o nosso protagonista como um herói incompreendido, virtuoso e tudo mais. Não, acho que os defeitos também, eles são muito bem retratados aqui. E isso é muito legal, porque é o cara falando dele mesmo, né, dando sua própria visão daquilo que ele passou. E é bacana ver que ele não se furta de realmente colocar os seus erros aqui no seu próprio roteiro. E conforme vocês veem aqui, entre essa arte estilizada e entre as figuras que são mais realistas e tal, isso também não parece deslocado. Nada disso parece que as coisas não, conforme eu falei no texto, na própria arte também não acontece, né, de você sentir que determinado quadro que está mais realista parece deslocado do resto da história, que é mais estilizada. E a narrativa assim é super agradável de se acompanhar. Esse álbum ele tem uma fluência que é rara. É aquele álbum que a gente pega, a gente quer ver o que vai acontecer, a gente segue numa tacada só, porque os personagens eles são muito expressivos mesmo. O grid de páginas é super esperto. Ele tem realmente um senso de distribuição de peso aqui nos quadros que é fora de série, sabe mais ou menos aonde ele pode distorcer um pouco mais a figura, aonde ele tem que, sei lá, botar um pouco o pé no breque. E no final das contas é uma história relativamente simples, né? Você tem essas questões aí familiares, essas questões biográficas, tem a questão política do país, e no final é uma história de superação, né? Alguém que passou por um contexto muito complicado, precisou se virar, persistiu num sonho, conseguiu, né? Isso já é óbvio desde o começo, então sem muitas surpresas, né? Mas no final das contas, a forma como isso foi retratado aqui é o que faz a diferença de fato. Então, muito legal por todas as informações. Acho que, mais uma vez, os quadrinhos mostram para nós aqui informações importantes sobre um contexto sociopolítico a qual a gente não conhece tanto. E isso aqui ele tem o seu valor no sentido de informar para a gente saber mais sobre o que aconteceu na Turquia durante aqueles anos.
E as coisas vão continuar porque os problemas eles não terminaram, né? A partir do momento em que o Ersin termina a sua história aqui. Mas muito bom mesmo. Dentro da proposta que esse álbum é nota 10 mesmo. Aí vai de você, se você gosta muito ou não desse tipo de história autobiográfica, mas eu gostei demais. Arte muito bacana, roteiro super esperto. E é isso. Fica aí a recomendação de Diário Inquieto de Istambul. Vou deixar o link da Amazon aí para vocês procurarem caso tenham interesse também. E fora isso, aquele recadinho lá do começo, se você não deu like, por favor, faça isso agora. Botão de hypar, se você está vendo no celular, por gentileza, ajuda bastante a gente. Se não se inscreveu no canal, conheceu agora, por favor, faça isso e não se esqueça de ativar o sininho. Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo aí na tela, dá uma olhada lá. E tem também nosso podcast no Spotify uma vez a cada 15 dias, dá uma olhada lá, Formiga Cast. Sai às sextas-feiras e é isso. Boa leitura.